Olá, parceiro! Tudo tranquilo? Tudo evolui. A criança vira adulto. O potro vira cavalo. E assim por diante. Mas não evoluímos somente fisicamente, também psicologicamente e espiritualmente. Para uma verdadeira evolução psicológica e espiritual, precisamos de um rumo, ou como muitos dizem, um norte, uma boa direção. E para seguirmos uma boa direção, é necessário e imprescindível o valor moral. Moral vem da palavra latim morales, que significa costume. É algo individual, onde acreditamos no que é certo e no que é errado. E, logicamente, seguimos o que é certo e nos afastamos do que é errado. Portanto, hoje vou falar sobre moral. Decidi mudar o formato desse vídeo. Ele é um pouco comprido, então não vai ter muitas imagens minhas. Então coloca seu celular do lado do travesseiro ou prepara o alimento e vai escutando. Se eu entrar na sua casa, incentivar a destruição da sua família e você tiver moral, você não vai me querer dentro da sua casa. Muito menos vai levar a sério minhas palavras. Vamos vivendo e aprendendo, passando por boas experiências e experiências ruins, mas sempre aprendendo. Nas experiências, vamos criando os parâmetros para a nossa moral. E depois de determinada bagagem de experiência, você começa a perceber mudanças na sua forma de observar, de escutar, o que é verdade, o que não é, e começa a se questionar o que vale a pena e o que não vale a pena. Alterar planos e metas. Percebe com o que ou quem vale a pena se importar, para mais ou para menos, sem deixar de amar o próximo, mas mantendo a distância correta. Como uma luta de boxe. Se você ficar muito longe, você não acerta nada. Se você ficar muito perto, o combate fica travado. Se achar a distância certa, consegue lutar e treinar seus conhecimentos. Como as amizades, algumas pessoas você pode manter mais perto, outras tem que ficar mais longe. Por exemplo, imagine que você tem um amigo, mas ele passa por problemas, e para resolver os problemas, não liga em te prejudicar. Logicamente, você vai manter essa pessoa mais afastada, mesmo que seja ser uma pessoa boa que escolheu um caminho ruim. Você tendo moral, você consegue se direcionar em um momento assim, pois você passou por experiências e buscou o caminho do bem, da moral. Como sempre digo, não sou perfeito, tenho milhões de defeitos e mais um pouco ainda, mas busco evoluir. Graças a Cristo, tenho uma boa família, que desde cedo me ensinou os valores morais. Estudei algum tempo em escola de freira, então desde pequeno, escutei falar sempre sobre Jesus. Isso me ajudou no lado moral. Minha família me levava na igreja e procurava sempre me dar bons exemplos. Tinha até uma musiquinha que cantávamos. Era mais ou menos assim. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o diabo querendo um pedacinho. Não, 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 você não pode entrar. Não, 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 não vem em mim morar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus
querendo a casa toda. Sim, senhor, você pode entrar. Sim, senhor, ó, vem em mim morar. É um momento nostalgia da infância. É algo simples, uma musiquinha. Cantávamos na hora da entrada ou do recreio, mas faz muita diferença no aprendizado da criança. Escutava bastante Tião Carreiro, Tonico Tinoco, Sérgio Reis. São músicas caipiras e a maioria com valores morais. Depois fui conhecendo outros ritmos, músicas, mas quando era bem criança, essas músicas que eu escutava, mais por boa influência da família, sempre me ajudaram. Tive a oportunidade de conhecer boas pessoas também, boas amizades, oportunidade de fazer aulas de artes marciais verdadeiras. Não que eu seja um faixa preta ou Hulk ou qualquer coisa assim, longe disso. Quando digo verdadeiras, é porque haviam verdadeiros professores, que ensinavam sempre focando nos valores morais, assim me tornando um ser humano melhor, que acredito que é o que devemos buscar. Não virando um babaca bolado, que mais parece um cachorro raivoso, nada assim não. Aprendi pelo amor e pela dor que a inteligência vale mais que a força e também a conhecer eu mesmo, minhas qualidades e defeitos. Já vai aí uma dica. Quer criar seus filhos bem? Tenha uma boa religião, frequente igrejas ou conventos ou o que a sua religião frequentar. Escute Tião Carreiro ou músicas de moral que falem coisas boas e tenham ensinamentos. Façam artes marciais com bons professores que tenham arte e filosofia para te passar, para desenvolver disciplina e autoconhecimento. Assistam coisas boas, principalmente na internet, selecionando o que você quer, e não na TV que vem tudo vomitado. Ou você assiste aquilo ou não tem outra coisa. Hoje temos a internet, que sabendo selecionar, tem muita coisa útil e boa. Assim você vai estar fazendo o melhor para seus filhos. Estou dando dicas, mas não sou perfeito. Tenho milhões de defeitos, como já disse. Mas procuro sempre melhorar, na medida do possível, do que eu consigo enxergar. E não te desejo que seja somente feliz, mas sim que você possa sempre evoluir e ter acesso à verdade. Infelizmente, ultimamente, ao ligar a TV, não passa muita coisa que presta. E tenho pena das crianças que têm a cabeça feita por programas que tentam passar que ser imoral é o correto. Em vez da criança ver desenhos morais de manhã, tem que assistir ideologias satanistas, ensinando que o menino não é um menino e a menina não é menina. Ora, vai falar que o menino não tem no meio das pernas, não faz dele um homem? Eu tenho cavalos. Muitas vezes correm páreos. Se continuar com essa ideologia, logo não vai ter páreo de cavalo e nem de égua. Vai ser o páreo do cavalo que se sente égua, o páreo da égua que se sente cavalo, o páreo do potro que é uma potra, e assim por diante. Isso é um absurdo. Tem um canal que vou deixar o link na descrição, que chama Hipócritas. Quando eu digo link na descrição, embaixo do vídeo tem algumas palavrinhas, e ali vai estar. Você clica ali e entra no canal dessas pessoas. Eles fizeram uma boa sátira. O pai e a mãe estão no hospital e fazem um ultrassom para saber se o bebê vai ser menino ou menina. Daí o médico começa com essas frescuras e diz que é preconceito chamar de menino, menina. No final o médico babaca leva um soco na cara. Muito bom. Assistam, eu vou deixar aí na descrição. Se você tiver tempo e quiser saber, existem muitos bons canais e matérias para você compreender o real objetivo disso tudo. Pessoas realmente maléficas têm um plano diabólico de escravizar as pessoas, também chamados de comunistas, entre outras coisas. Eles vendem uma ideia que não funciona e é mal intencionada. Como se eu dissesse para você que farofa é um bom alimento. Até aí tudo bem. Mas quando você se desse conta, só teria farofa para comer.
Se você só comer farofa pura a semana inteira, seu intestino vai ficar entupido e vai te dar uma bela dor de barriga. Ou seja, então meu objetivo era te deixar com dor de barriga. Eles querem acabar com as religiões e crenças, pois as religiões e crenças sempre são voltadas para desenvolver a moral. Por exemplo, Cristo, meu herói, que sempre me ajuda, tem ensinamentos e histórias para você desenvolver sua moral, além de outras coisas. Assim, dificilmente alguém te domina ou escraviza e te usa. E você desenvolve seu raciocínio, se conhece melhor e melhora o mundo, diminuindo problemas, tragédias, etc. São pequenas ações que melhoram o mundo. Também tentam desunir as pessoas, jogando o negro contra o branco, o pobre contra o rico, o homem contra a mulher, etc. Horas, eu não ligo para a cor da pele das pessoas, pois ligar seria assim estúpido. Se a pessoa tem problemas financeiros, ou batalhou e merece o que tem, não faz diferença na minha vida. Horas, eu tenho que cuidar da minha vida, não da vida dos outros, pois é responsabilidade da pessoa. Felicidades para a pessoa. Tenho amizade com homem e com mulher, sem me preocupar se a pessoa urina sentada ou em pé. Mas como todo mundo, brinco com as pessoas. Gosto de escutar piadas, e quem tem a mente limpa não liga para babaquices do politicamente correto, que deveria se chamar comportamento irrealista de pessoas afetadas, isso sim. Também dizem que todos devemos ser iguais. Para mim, todos são iguais perante a Deus. Dizem que todos devem ter tudo igual. Se a pessoa nasceu com talento para correr cavalo, se dedica e vai bem, essa pessoa merece reconhecimento e valor. E seria injusto eu colocar alguém que não sabe onde é o rabo do cavalo para correr o cavalo. Então tem que ter merecimento. Se um empresário trabalha honesto e sabe ganhar dinheiro, é injusto esse dinheiro ser dado para um vagabundo que não se dedica e não tem talento. Também adoram se fazer de coitado. Horas, dó, tristeza e depressão não é sentimento, é doença. Se você tem dó, está desacreditando a pessoa. Seu papel é mostrar o caminho e não carregar ninguém no colo. A tristeza e a depressão te deixam que nem água, parada, apodrecendo. Eles querem tirar seus direitos de se defender, de fazer o que você acredita que é certo, dentro de sua casa e da sua moral e da sua comunidade. Sua família é sua responsabilidade, e não do Estado ou outras pessoas. Eles querem fortalecer o governo ou o Estado, te emburrecer, te escravizar. Quem se importa com você é sua família e verdadeiros amigos que sempre te mostram a verdade, e não como ser um idiota. O que é mais fácil? Você ligar a TV e ver bunda e cerveja? Ou alguém te mostrando algo para te trazer conhecimento, mais economia e melhoras para a sua vida? Logicamente, só besteira. Horas, o mercado negro do Brasil, todo mundo sabe que é drogas e prostituição. Você pode andar pelado na rua, cuspir nas pessoas, colocar crianças para ver quadros de pessoas fazendo sexo com crianças e animais, e fazer elas tocarem homens nus. Isso tem um nome, e é pedofilia. E até saudar o capeta que eles não ligam, até aplaudem e chamam de arte. Mas experimenta falar sobre prostituição, drogas, corrupção, valorizar a família, Cristo e bons costumes. Aí não pode. Eles ficam mais bravos que o diabo vem da cruz. Dizem que o capitalismo não presta. Por enquanto é o único sistema que tem dado certo. Se você se dedica e tem talento, você compete para ganhar mais. E assim você compra mais, gerando mais empregos. Pois seus produtos não caíram do céu que você compra. Foram fabricados. Horas. Agora, tirar seu poder e dar para o Estado ou qualquer outra organização é estupidez. Tudo que é sua responsabilidade e você passa para outro é atitude errada sua. Isso faz você empurrar a vida com a barriga, se fazer de coitado e culpar os outros pelos seus problemas. Daí um prato cheio para eles fazerem o caos e te controlar. Igual ao governo. Ele quebra tuas pernas e depois vem se fazendo de bonzinho e te dá uma muleta.
De boas intenções? O inferno está cheio. Se o governo ou alguma entidade vier se fazer de coitado ou chegar cheio de boas intenções, questione. Ué, nunca te vi. E você quer me ajudar? Qual a sua história? Como você paga suas contas? Para quem você trabalha? Qual o seu objetivo? Para alcançar esse objetivo, alguém vai sair perdendo? O comunismo matou mais pessoas que a Primeira e Segunda Guerras Mundiais juntas. É um grande grupo de estelionatários. Também querem pegar seus filhos, destruir a infância deles. Assim eles ficam perturbados o resto da vida. Não conseguem raciocinar e são escravizados. Ou seja, são totalmente contra a moral e os bons costumes. E um grande problema é que muitas pessoas acabam sendo contaminadas por isso e nem percebem. Assim, perdendo a moral e a confiança no próximo. Vou deixar um outro link na descrição, com um especialista falando sobre comunismo. É um grande professor, se chama Olavo de Carvalho. Ele entende muito sobre isso, pois ele foi comunista. Entrou nessa, viu que estava errado e saiu dessa, além de entender de muitos outros assuntos. E do jeito que as coisas estão, é chegado o momento de separar o trigo do joio, trazer para perto pessoas que têm moral e se afastar das que não têm, pois uma fruta podre apodrece todas as outras frutas. Sempre ajudamos o próximo, mostramos o caminho, mas também tem que saber manter certa distância, pois muitas vezes o próximo não está na fase de aprender pelo amor, e sim pela dor e pancadas da vida, ou necessita de um sofrimento extremo para começar a evoluir, ou realmente é uma pessoa do mal. É um grupo de corruptos. Você, sendo honesto, atrapalha a existência desses vermes e sanguessugas. Por isso vão fazer de tudo para te manter longe. Por exemplo, imagine o câncer em um órgão. O câncer nada mais é que uma célula vagabunda. Ela se reproduz e, por ser vagabunda, só procria outras células vagabundas. Assim, faz o órgão parar de funcionar. Geralmente, queremos nos livrar do câncer. Já esses grupos tentam se livrar do que é saudável, do que é trabalhador. E possuem diversas armadilhas para te usar ou te denegrir. Mas se você é da mesma família que eu, seu pai é Deus, sua mãe é Nossa Senhora e seu irmão é Jesus Cristo, você é meu irmão, você é da minha família. E sabe que para cada 500 seres do mal desses que nascem, nasce uma pessoa igual a eu e você, pois um só de nós vale muito mais que eles. E fazemos a diferença. Muita diferença. Estamos com o quarto homem na fornalha. Podem usar e manipular nossos amigos para nos roubar, nos envenenar, roubar informações para tentar prejudicar, viciarem nossos amigos para jogá-los contra nós, tentar jogar famílias contra nós, destruírem nosso lar, roubar nossos bens, não pagar o que nos devem, até jogar veneno no coxo de comida dos nossos animais, tentar nos difamar com mentiras que vamos continuar lutando. Não estou preocupado em ganhar ou perder, pois o que tem valor para mim não é desse mundo. Só estou aqui para cumprir minha missão, testemunhar, aprender e, na medida do permitido, dar os corretivos. Pois a mesma mão que dá carinho, também dá corretivo. E perdoo todos os inocentes que estão do lado do bem e são manipulados e usados para me prejudicar, pois são falhos, e eu também sou. Infelizmente, o mundo está cheio desses canalhas e poucas pessoas de moral. Tenho prazer em lutar, prazer em ter o que é merecido, apanhar a vida com um sorriso na cara, com o sangue escorrendo no rosto e dizer: obrigado pela oportunidade em cumprir minha missão. E com um enorme prazer deitar na cama, com a consciência limpa, e apertar meus colhões, e saber que não sou um pedaço de merda em cima da terra, fazendo peso. Dobrar meus joelhos para Cristo somente, e agradecer a oportunidade de passar por esse mundo. Saber que o diabo
é um ciumento, babaca, invejoso de quem tem o dó. E no final, o bem sempre vence o mal. Ah, sempre vence. Não temer a morte física, pois sei para onde vou. Nunca tema a morte física, e sim quem pode te mandar para o inferno. E se você já estiver encaminhado para o inferno, tema um mosquitinho do chikungunya, uma casca de banana na rua e qualquer outra coisa. Se arrependa enquanto há tempo. E não adianta dizer que o inferno não existe, pois o céu existe, então com certeza o inferno também existe. É só pesquisar, estudar e viver de verdade que você vai entender. O começo do céu e do inferno é aqui mesmo. Você decide para onde vai. Se ficar muito confuso, não se preocupe que a verdade vai te libertar. E para sair do caminho do inferno é bem simples, é só um passo. Mas um passo verdadeiro. Sem verdade, não tem como. Cultivem sempre a moral, a família, Deus acima de tudo. Cultivem a verdade também, pois com ela você sempre está no caminho certo. Por exemplo, aqui perto de onde moro, escuto histórias de pessoas que eram boas e acabaram se perdendo por excesso de bebida, ou quando bebiam, mudavam de personalidade. Horas, é lógico, tudo em excesso destrói a pessoa. Não estou aqui para apontar o dedo para a cara de ninguém, e sim para ajudar. Mas a bebida é a droga que mais mata. Mata mais por ser uma droga social. Passa na televisão e a mídia também coloca em músicas, dizendo que é legal encher a cara e fazer besteira. Assim, conseguem a desordem, demonstram que não sabemos nos virar sozinhos e colocam uma coleira em nós. Daí, é só escravizar. Se você tem amigos que bebem em excesso, comece dando exemplo. E se essas pessoas que bebem em excesso tiverem verdadeiros amigos, os verdadeiros amigos não vão querer ver essa pessoa bêbada e vão interferir para que isso não se repita. É um vício igual a qualquer outro e não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Mas primeiro, a pessoa tem que ter coragem de buscar a verdade e assumir que tem um problema. Depois de lutar contra ele, e com fé, suor, luta e boa vontade, conseguem vencer. Não sei na região de vocês, mas vejo a maioria das pessoas que mexem com cavalos serem alcoólatras. E muitas vezes não têm verdadeiros amigos por perto. Ou os poucos que têm já estão com os neurônios prejudicados, pois se estivessem sóbrios e bem, seriam imbatíveis, exemplos, e não teriam tantos problemas e desordens na vida. Vai aí um pouco de verdade. Você sabia que a droga em seu início foi usada para a guerra? Sim, os japoneses eram mais fracos que os chineses e precisavam vencer a guerra. E para isso, primeiro, começaram a drogar os chineses. Quando já estavam viciados, eles entraram em guerra e adivinha quem venceu? Lógico que o Japão, que estava sóbrio. Então a droga foi desenvolvida para isso, para destruir neurônios e enfraquecer uma população. Assim fica fácil de dominar e escravizar. Ora, você acha que o vendedor de droga vai chegar em você e dizer: olá, quero te envenenar para tomar seu dinheiro e destruir sua família? Imoral! Você gostaria de se destruir para me favorecer? Lógico que não. Ele vai inventar coisas e mexer com o seu psicológico, dizendo que dá uma sensação legal, entre outras besteiras. Vai dizer que é seu amigão e sabe de sua vida e tudo o que você passa. Ora, sensação legal é a verdadeira de viver e passar por verdadeiras situações que um homem de verdade passa. Poder apertar os culhões e sentir orgulho de ser quem é. Não dever nada para ninguém e viver a vida sem precisar passar ninguém para trás. E quem sabe, pelo que você passa e como se sente é você. E Deus, e no máximo, quem dorme de conchinha com você. Da mesma maneira que a prostituição, que vale um homem que não consegue conquistar uma mulher.
Ou que confiança terá uma mulher que se vende para qualquer homem? Ou precisa pagar para alguém lhe contar mentiras e tentar se sentir homem? Nas 2, 3 situações, ninguém está preocupado com você, e sim com seu dinheiro. Ou se você pode se tornar um escravinho útil para eles, influenciando a destruir mais famílias, trazendo mais lucro. E depois de te usar e você não ser mais útil? Você já sabe, né? Daí é só te descartar. Sei que vivemos em um país injusto e ninguém é perfeito ou santo. Todos já erramos. Acertamos, fizemos besteiras, etc. Independente da sua vida, do que você faz, etc., sobrevivendo você consegue se estabilizar. Procure usar 10 a 20% do seu tempo durante o mês para fazer coisas saudáveis, buscar a verdade na vida, tentar sobreviver o mais honesto possível, saber um pouco de Cristo, lutar contra um vício ou diminuí-lo, ou perceber o quanto ele afeta a sua vida, família, amigos, etc. Descobrir algo que você tem curiosidade ou gosta de fazer, ler algo legal, ou assistir ou escutar. Pode não ser fácil no começo, mas depois você vai se fortalecendo. Sua cabeça, suas ideias e seu ser. Quer dizer, você desenvolve em você seu verdadeiro eu, sem precisar de nada externo. Você tem um verdadeiro, único e incomparável prazer de viver na verdade. Essa sensação é melhor que qualquer outra que você já experimentou em sua vida e não tem fim. Ela não regride, só se mantém. Mas é lógico que a vida sempre vai ter altos e baixos. Mas sua verdadeira força nunca desaparece. E daí, com o tempo, você aumenta esse exercício para 30% ou 40% e assim por diante do seu tempo. Sou seu amigo e por isso te desejo a evolução, não só ser feliz, e sim a verdade em si e a consequente evolução. Não julgo ninguém, pois quem julga é Deus. E cada vez mais você terá prazer em saber de mais verdades e melhorar o mundo. O mundo que não dominamos ainda totalmente. E se você acha que quem domina o mundo é só quem é perigoso, só quem tem mais dinheiro, lamento, mas você está enganado. Essa é só a pontinha do iceberg. Quem domina o mundo, ou pelo menos domina em grande parte, são as 13 famílias. Pesquise sobre família Bilderberg, Rothschild, entre outras que você vai entender melhor. Abaixo deles são somente marionetes, que não sabem que estão sendo puxados por cordinhas. Atualmente, 3 grandes poderes brigam para dominar o mundo. Os eurasianos, que são grande parte comunistas, como Rússia, China e amigos. O califado, que são os muçulmanos e amigos. E os globalistas, que são americanos e amigos. Quando eu digo isso, não quer dizer que são todas as pessoas que moram nesses países ou presidentes atuais. Pelo menos Obama já era mais deste lado assim dos globalistas, já o Trump não é. Quando eu digo que não quer dizer que são todas as pessoas que moram nesses países, é isso que eu acabei de dizer. Mas as pessoas mais fortes e influentes desses lugares, é o que eu quero dizer. Influência e doutrinação, junto às mentiras, etc., que são as armas deles. Por exemplo, aqui no Brasil, muita gente venerava o Lula, mas se você puxar o passado dele, ele fazia parte do Foro de São Paulo, que são narcotraficantes, comunistas, que querem mandar no país. Então eles queriam tomar o Brasil e tornar o Brasil comunista. E muitas pessoas se vendiam. Então, por exemplo, o governo toma R$100 de você, desculpe-me, o governo toma R$100 do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos e te oferece R$10 para ficar do lado deles. E nesse meio tempo vai desvalorizando seu dinheiro, etc. De início, sem perceber, você acha que é uma boa ideia. Poxa, eu estou ganhando de algum lado, está todo mundo perdendo e tal. Mas quando você acorda, já é tarde. Porque são migalhas comparada a toda a perda
que seus irmãos e amigos estão tendo. E para destruir sua família e tornar mais vulnerável para você ser aceito, você precisa se tornar um Zé Droguinha, um cafetãozinho de puta, ou seja, você tem que consumir a mercadoria deles e se tornar a garota propaganda deles. E logicamente você não pode ter moral. Logo, uma pessoa religiosa não consegue ficar em um ambiente desses. Então você tem que abandonar sua religião para ficar em um ambiente assim. Um dos seus pilares de sustentação, sua moral. Assim facilita sua destruição. Mas a arma principal deles é a doutrinação, são as ideias, cheias de segundas intenções, para te dominar. Aliás, não sou a favor de nenhum partido político, pois a maioria deles são todos juntos e fingem até brigar, só querem o poder. Depois da Guerra Fria, os russos buscaram um jeito de dominar os outros países, sem gastar tanto dinheiro, sem ter risco de morte. Acharam um ponto fraco. Foi onde começaram a disseminar o comunismo, em outros países. Assim não precisavam guerrear, só psicologicamente. Depois disso, os inimigos praticamente se abriam para eles. É uma guerra inteligente, ou analisando melhor, emburrecedora. É esse o ponto que eles usam, a doutrinação e a manipulação. Ninguém é perfeito. Já vi muitas pessoas que estavam do outro lado da moeda. Não sei se pelo que passaram ou como chegaram lá, mas vi essas pessoas ajudando o próximo. Mas também vi muitas delas destruindo o próximo. Também vi muitas pessoas ditas do lado da lei serem injustas e pilantras, fazendo maldade com o próximo. Mas também vi muitas cumprindo sua obrigação e ajudando o próximo. Por isso não julgo ninguém e procuro aprender com todos. Deixo a parte de julgar para Deus. Mas é lógico que se tentar me prejudicar, chamo na baqueta. Mas, buscando um pouco mais de verdade, acredito que o principal problema do país, ou a grande armadilha desses grupos de pilantras e estelionatários, é o imposto alto, a forçada de mandar os grandes empresários e gênios para fora do país, acaba forçando eles a fazerem isso. Se fosse justo, hoje a fábrica de carros vai como um Gurgel, sabe Gurgelzinho, aquele carrinho de fibra? Hoje seria um orgulho nacional, eles teriam desenvolvido, etc. Temos material de sobra, temos gênios, temos tudo, só a administração que é uma porcaria. E usa esse imposto alto aí como armadilha, que eu acho que é o grande ponto que tem que ser atacado. Mas se você pesquisar, foram todos prejudicados. Existe até carro movido a água, mas os criadores foram desaparecidos. Foram mortos ou prejudicados pela indústria do petróleo. Além do imposto alto, tirar o direito do povo andar armado, pessoas matam pessoas e não armas matam pessoas. Mas o povo poder andar armado diminuiria os grandes crimes e o povo não se preocuparia com o que cada um faz da vida, se uniria. Pode até parecer loucura, mas se uniria até o policial e o ladrão e o pai de família junto. E todos que foram criados nesse sistema maleficamente projetados iriam para Brasília e destruiriam tudo. E acabaria com esse negócio aí de imposto aí, desse jeito. É aí que está a malandragem deles. Se destruir isso aí, acaba com eles. Uma grande parte deles. Mudariam as leis à força. Muitas leis idiotas. Às vezes a pessoa tem um sítio e contrata alguém para trabalhar. Se o colchão não tiver não sei quantos centímetros, a pessoa perde o sítio. Porque está dizendo que a pessoa está sendo judiada. Não pode dar palmada na criança que está fazendo coisa errada. Quanta besteira. Concordo que não tem que espancar, mas tem que dar exemplo. Tem que mostrar quem manda. Te garanto que assim, muita gente parava até de roubar e teria prazer em trabalhar, se fosse valorizado corretamente.
Não estou defendendo aqui grupos, etc., mas é a realidade. Quando Hitler dominou a Alemanha, primeiro ele desarmou o povo. Com essas conversinhas, que é perigoso, homem anda armado, piriri, parará. Daí ele dominou a Alemanha inteira, pois o povo não podia se defender. Foi fácil. São eles o verdadeiro grupo do mal, controlando-nos desde que nascemos. E te garanto que muitos adoram o demônio, dizendo que o pai da mentira é bonzinho e ele é mal compreendido. Horas, ele é o pai da mentira. E tem ainda uns babacas doutrinados que caem nessa e se acham superior a seus irmãos aqui na Terra, dizendo que são superiores, diferentes. É isso que o diabo vai falar para Deus. Sou superior a esses humanos, que são desunidos e de seus irmãos, então da mesma maneira que querem destruir seus próprios irmãos, pela lógica e pelo direito, vão destruir esses babaca doutrinados. E vai estar com a razão? Ninguém é superior a ninguém. Estamos todos evoluindo e todos somos úteis em determinada situação, de determinada maneira, como um relógio. Todas as engrenagens são úteis, a maior, a pequenininha, a média, pois cada uma tem a sua função. Nossa educação escolar muitas vezes é ensinada errada, e para não termos amor pelos pais e pela nossa história, consequentemente, perdendo o amor próprio. Por exemplo, os portugueses são mal falados. Quando colonizaram o Brasil, não vieram descendo sarrafo nos índios, e sim conversando. O português casava com a Índia e vice-versa. E assim foi começando. Foram educando e trazendo tecnologia para os índios, e trazendo a religião, a moral. Daí foi aparecendo no meio dos portugueses bons os portugueses babacas, que quiseram escravizar os índios e houve oposição dos próprios portugueses, etc. Até os franceses tentaram dominar o Brasil, mas esses tinham ideias iluministas contra a religião, assim destruindo a família e favorecendo o domínio do Estado. Mas diante de tantas dominações, e na escola não é falado, mas eles vieram, por exemplo, os portugueses conversando, tentando unir, preservar culturas, etc., mesmo trazendo a religião, mas vendo o que era bom e o que era ruim, diferente de outros que vieram descendo sarrafo em tudo. Isso não é passado para nós. Temos um passado muito bonito, muito bacana, só que não é ensinado. Assim nós perdemos o amor pela própria história, até valorizando a história dos outros, não valorizando a nossa, que é bonita, é bacana, tem lógica, tem tudo de bom. Mas eles não querem passar isso. Só querem passar que somos um bando de babacas e estamos aí, para destruir o nosso amor próprio. Em qualquer situação, quanto menos poder o Estado tiver, ou grandes grupos tiverem, é o melhor, pois o excesso de poder na mão de poucos é sempre injusto, impossível de ser justo. Eu, como um bom cidadão, tento ajudar quando possível, no que vejo perto de mim, na minha vizinhança. Esse é o jeito certo. Já errei muito, doando dinheiro para quem não conhecia, ou como programas de TV onde descobri que o dinheiro ia parar sempre no lugar errado. Me comovia com as falsidades da TV. Horas. O que vale é o que vejo na minha vida, à minha volta, o que testemunho, o que presencio, não que uma caixinha de mentiras tenta me convencer. Fiz um formato de vídeo diferente, eu espero que tenham gostado e também porque tá tudo meio corrido aqui, etc. Fim do ano já chegando, mas faz parte, vou fazendo o melhor que posso. De vez em quando eu tento trazer também um conhecimento um pouco diferente do cavalo, falando um pouco sobre a vida e outros tipos de conhecimento, buscando despertar o lado mais espiritual, entre outras coisas, pois é isso que vamos levar dessa vida. A carne, o material, vai ficar tudo aí. Não digo que não são importantes, mas são ferramentas úteis, mas não totalmente essenciais ao nosso verdadeiro ser. Falei tanto que cansei até de escutar minha voz. Desejo que Cristo ilumine seus caminhos e lhe acompanhe pela sua jornada. É um enorme prazer poder estar mais uma vez com vocês. Um grande abraço, hipodependentes.
deixem seu like, se inscrevam no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo.